sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra
Graças e paz, amados. Eu vou contar para vocês o porquê de ter dado pane no nosso último hino. É porque toda vez que a gente canta esse hino aqui na igreja, essa cruz me persegue. Até hoje ainda eu falo, aí eu acho que eles deixam para consertar só depois. Aí eles são igual eu, esquece. Aí quando a gente vai cantar de novo, a cruz me libertou. A cruz não liberta, tá? Quem nos libertou foi Cristo na cruz. Aí você diz, pastor, eu sei disso. Sim, você sabe. Mas talvez outra pessoa que esteja nos visitando não saiba. Aí ele vai cantar, a cruz me libertou. E a cruz não nos libertou, tá? Eu espero que tenha uma pausa hoje e de fato coloquem, é só acrescentar um N. É só uma letra, mas faz muita diferença na hora de concretizar aquilo que estamos cantando para Deus. Vamos falar sobre a presença do Senhor nessa noite. Para isso eu vou usar um texto de Juízes. E eu queria lhe recomendar que você lesse o livro de Juízes. 41 capítulos e compreende uma data de 320 anos, que foi o tempo em que os juízes estiveram agindo no meio do povo de Israel. Os juízes começaram após a morte de Josué. Depois que Josué morreu e os anciãos também morreram, o povo se corrompeu. Fez exatamente aquilo que Deus disse para não fazerem, ou seja, eles começaram a idolatrar outros deuses na terra em que eles estavam habitando. E todas as vezes em que isso acontecia, Deus os punia. Deus os castigava. Então tiveram 12 juízes, compreendendo um espaço de 320 anos. Começou de Otiniel e terminou em Sansão. Gideão é o 5º juiz. Há quem diga que também Eli e Samuel foram juízes. E de fato eles trabalharam junto com os reis, mas eles não estão inseridos diretamente no livro de Juízes, e sim no livro dos reis, tá? Então nós vamos ler do verso 11 a 16 do capítulo 6 de Juízes. Pela tradução que eu tenho, diz assim: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não vos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Amados, Gideão era um cara medroso. Mas acima de tudo, mesmo diante do medo, mesmo diante da incredulidade, porque ele também é um cara que não se contentou apenas com uma prova do Senhor. Ele precisava de mais do que uma prova de Deus. E ele continuou a fazer prova de Deus até estar totalmente consciente daquilo que ele
tinha para realizar para Deus. E esse mesmo Gideão, mesmo diante do seu medo, da sua incredulidade, nós vamos encontrá-lo trabalhando. Ele estava trabalhando. A produção era pouca. O texto que nós lemos não mostra tudo o que estava acontecendo, mas eu posso esclarecer. Nos versículos anteriores, Midian estava oprimindo Israel. E de fato eles queriam destruir o povo de Israel. Eles consideravam o povo de Israel invasores das suas terras. E tudo aquilo que Israel semeava, quando estava prestes a ser feito a colheita, ou mesmo antes disso, o povo de Midian, que era nômade, vinha e acampava-se nas terras de Israel, e eles destruíam tudo. Tudo. Boi, ovelha, tudo que havia, toda a plantação eles destruíam, até os jumentos eles matavam. Israel passou a ficar escondido, em cavernas, nas montanhas, porque junto com Midian, agora outras nações também gostaram da ideia e estavam acompanhando Midian nessas invasões. Portanto, já faziam 7 anos que Israel estava sendo oprimido dessa forma. Eles semeavam, mas eles não conseguiam colher. Eles criavam, mas vinha o povo de Midian e matava os seus animais. Para um povo que vive de pecuária, para um povo que vive da terra e dos animais, isso era algo extremamente danoso para Israel. E eles de fato estavam no limite. Eles estavam já há muito tempo passando fome. Quando então resolveram clamar a Deus. No verso 10 eles clamam ao Senhor. E então Deus envia um profeta e lhes fala o porquê de estar acontecendo aquilo. Lhes diz o porquê de Midian estar sendo opressor sobre a vida deles. Por que Deus estava permitindo isso? E lhes diz: eu lhes dei terra, mas eu também dei ordenanças de que vocês não cultuassem a outros deuses, de que vocês não abandonassem o Deus que os tem guiado e sustentado. Mas eles abandonaram e por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Então, juntamente com a resposta de Deus, Ele por misericórdia envia também socorro. Envia o anjo do Senhor, que lá em Êxodo nós podemos ver que esse anjo do Senhor é uma teofania, é a própria figura de Cristo. É Cristo aparecendo em forma humana para trazer algo da parte de Deus. Era Deus respondendo por Deus. E esse anjo mostra o poder que tem o clamor. Quando nós estamos perseguidos, ou pelo menos nos sentindo assim, quando nos sentimos oprimidos, quando nos sentimos mal, clame. Clame. Deus está, na maioria das vezes, à distância de um clamor do seu povo. Talvez você diga: mas Deus não estava vendo? Estava. Deus não estava consentindo? Estava. Não era Deus que estava permitindo? Era. Mas Ele esperava que o povo clamasse, porque o clamor novamente faz uma integração de que diz: eu conheço um Deus que é maior do que isso. Eu conheço um Deus que pode nos livrar dessa aflição. Eu conheço um Deus que pode de fato nos libertar dessa opressão midianita. Amados, os guerreiros eram tantos que a Bíblia diz que não dava para contar quando eles chegavam na terra de Israel. Eram muitos guerreiros. E Israel estava desnutrido, despreparado e sem guerreiros. Haviam sim as outras tribos, eles estavam espalhados, mas eles não estavam apropriados para a guerra. Eles estavam sofrendo, sendo oprimidos. E após o clamor, aparece esse anjo do Senhor. Algumas vezes você vai encontrar na Bíblia essa palavra escrito anjo, com A minúsculo. Esse não é Cristo. Mas quando aparecer com um A maiúsculo, aí você pode identificar que é uma teofania, é Cristo
se manifestando em forma humana. Não pense que aqui estava um anjo com asas, nem um querubim ou serafim com olhos, com 6 asas. Não, era uma pessoa humana. Por isso que Gideão não saiu correndo, mas falou, conversou com o anjo. Do jeito que ele era igual eu, medroso, se fosse um anjo, eu acho que não tinha dado tempo de falar, né? Da carreira que ele teria dado. Mas estava ali Gideão, estava trabalhando, estava malhando trigo num local totalmente inapropriado. Ele estava no lagar. Lagar é onde se prensavam as uvas. O local que ele estava era um buraco cavado na rocha, onde ali eram colocadas, derramadas uvas para serem prensadas, que era a primeira fase para se fazer o vinho. Ele não estava ali fazendo isso por um descuido. Ele estava nesse buraco escondido. E também a sua produção de trigo não era muito. Por isso ele conseguia malhar ali dentro. Porque o trigo deveria ser malhado na eira. Malhar é exatamente bater. O trigo era levado para um local amplo, plano, e ali eram colocados lençóis. Então o trigo era literalmente malhado, espancado, para que ele pudesse soltar da casca. E depois de estar solto, eles eram pegos nas pontas dos lençóis e jogava para cima. Com o vento, o trigo, por ser mais pesado, caía no pano, e o vento levava então a palha. Era dessa forma que era feito ali a tiragem do trigo da sua casca. Isso era feito muitas vezes até que o trigo ficasse então limpo. O que nós encontramos é Gideão malhando o trigo num buraco. Totalmente inapropriado, totalmente confuso até. Sabemos que ele estava escondido. Mas isso acontece também, amados, quando a presença de Deus não é presente. Quando Deus não está presente, as coisas começam a ficar confusas. Quando Deus não está presente nas nossas vidas, as coisas começam a ficar confusas. As nossas decisões se tornam decisões erradas, confusas. Quando Deus não está presente na igreja, as decisões os empreendimentos que a igreja tenta também serão confusos, equivocados. Porque somente com a presença de Deus as coisas se acertam. As coisas deixam de estar confusas. E então, através da presença de Deus, as coisas vão se consertando, literalmente. Isso funciona na nossa vida, isso funciona na nossa igreja, isso funciona em qualquer lugar onde se conhece e se propaga o nome de Deus. Se Ele está, as coisas vão estar coerentes, certas. Não entendam com isso que, mesmo Deus estando presente, nós não passamos por dificuldade, nós não passamos por aflições, passamos sim, mas elas vêm e elas vão. Elas vêm, elas acontecem em nossas vidas, mas elas também são minimizadas pela presença de Deus e nós conseguimos ser aprovados, conseguimos passar pela prova. Agora, quando Deus não é presente, elas vêm, perduram, oprimem, maltratam e de fato a intenção é destruir. Posições invertidas, pessoas em lugares errados acontecem pela falta da presença de Deus. Sabe o que é isso? É o famoso jeitinho. Eu não coloquei aqui brasileiro porque não somos só nós que procuramos ou que achamos que temos um jeitinho. Quando as coisas não estão funcionando bem, nós procuramos dar um jeito. Nós procuramos consertar, muitas vezes de forma não convencional, ou principalmente não da forma como Deus quer ou queria. Quando fazemos algo para Deus, queridos, Deus tem seus próprios meios. E Deus não dá, Deus não tem jeitinho. Deus tem metodologia, Deus tem princípios. E esses princípios e esses métodos, eles não são quebrados. Eles não ficam mudando com o tempo.
Eles são perfeitos, por isso eles sempre irão funcionar. Deus não trabalha com jeitinho. Deus trabalha com princípios. E muitas vezes nós, pela falta de comunhão, pela falta de presença de Deus, nós terminamos por nos confundir e perder de fato o caminho, ou perder de fato aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Gideão estava nessa confusão. Gideão, juntamente com todo o povo de Israel, estava agora passando por isso. Opressão, tentativa de destruição e impossibilidade de reação. Eles estavam tão dispersos que eles não tinham como reagir. E principalmente, lhes faltava um líder. Muitas pessoas veem na igreja pastores como peças que poderiam até ser dispensáveis. Ser pastor é fácil, é só estar lá na frente, é só pregar. E muitas vezes você diz, não, dá até para eu servir a Deus em casa. Claro. Quando não há a possibilidade de estar congregando em uma igreja, você pode servir a Deus em casa sim. A importância do líder é essa. Israel estava totalmente disperso porque não havia um líder. Gideão estava precedendo, ou depois de Débora que veio Gideão. Já tinham havido 4 juízes, e eles agiam de certa forma. Deus os levantava, o povo era liberto, e enquanto eles estavam vivos, o povo conseguia manter a fidelidade diante de Deus. É impressionante isso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que quando o líder morria, geralmente o povo, com o passar do tempo, logo estaria novamente desviando-se da presença ou do caminho do Senhor, e automaticamente a presença do Senhor também saía deles. Isso durava em média 40 anos. Israel passou 12 anos, ou por 12 juízes, um período de 320 anos nessa luta. Oprimido, peca, Deus oprime. Deus levanta o libertador, vem a paz. Eles se voltam para o Senhor. O libertador morre, eles se voltam para os ídolos falsos. Eles são castigados, Deus levanta alguém. Nessa situação já estava há 7 anos, sem buscarem a presença do Senhor. Tem uma outra ocasião em que eles vão passar 18 anos sendo oprimidos. 18 anos para que se voltem para o Senhor. Muitas vezes, amados, nós estamos sofrendo. Muitas vezes nós estamos perdidos, confusos, e não reconhecemos e não buscamos o Senhor na busca por uma solução. Estamos fazendo aquilo que vem à nossa mente, aquilo que achamos que podemos fazer, ou seja, usando a força do nosso braço, achando que é melhor do que se voltar para o Senhor. A ausência de Deus em nossas vidas gera confusão. Deus surge, vem com uma solução, mas vai encontrar impedimentos. Surgem os impedimentos. Gideão estava repleto de desculpas. Ele estava cheio de queixas. E elas sempre vão acontecer. As desculpas, o medo, a fraqueza, a fragilidade, a autocomiseração. Eu sou o menor, a minha família é menor, eu sou um insignificante, a minha família não tem capacidades. Isso nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Desculpas. Talvez encontremos até nas nossas vidas. Desculpas do porquê não estamos andando naquilo que Deus nos deu, fazendo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Coisas até mesmo que fazíamos antes, mas que agora achamos não dá certo. Ou que não, eu vou tentar outro meio. Querido, Deus é perfeito.
Deus quer o melhor para as nossas vidas. Ele mesmo declarou que os planos dele são melhores. O fim que ele quer nos dar é fim de paz, é de bênção. Então mantenha-se na integridade daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Nós encontramos desculpas na vida de Moisés. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel, ele disse: eu não posso. Eu não tenho condições. Eu não tenho como. Ele vai dizer até mesmo que é gago. E possivelmente o era. Por isso Deus vai sempre, no meio das desculpas, mostrando: eu estou contigo. Você é apenas um instrumento, eu vou apenas te usar. Quem vai estar sou eu. É eu que vou fazer. Você será apenas a aparência daquilo que eu vou fazer. Eu vou me manifestar através de você para realizar a minha vontade. Moisés usou desculpas. Gideão agora também usa desculpas. Jonas nem sequer se desculpou. Para ele foi mais fácil fugir. Ele foi embora. E Deus foi buscá-lo. Eu quero te dizer uma coisa sobre isso. Nem sempre Deus busca pessoas. Às vezes ele levanta outro. O caso de Jonas não é um caso que Deus usa sempre. Então tenha cuidado com as suas fugas. Talvez Deus não vá lhe buscar. Talvez ele levante outro no teu lugar para realizar a vontade dele. Encontramos isso em Pedro. Pedro estava andando sobre o mar e desviou o seu olhar do Senhor, e aquilo que ele viu, as ondas, o fizeram naufragar. Ele pode ter dito: Senhor, o temporal estava muito forte. Mas sabemos que tudo isso tem um princípio só. Todas as nossas desculpas, e a desculpa deles também, vão cair em um mesmo princípio: falta de fé, incredulidade. Pastor, você está querendo dizer que se eu tiver fé, eu vou vencer? Não. Eu não estou querendo te dizer isso. Eu posso te afirmar biblicamente isso. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar. E assim sucederá. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, esse monte aí, Deus não estava falando de montanhas, Ele estava falando de problemas. Eu sinceramente não consigo encontrar isso na minha Bíblia. Eu leio lá monte, eu vou em outra tradução é montanha, eu vou no que eles dizem que é original, continua sendo monte. E geralmente as pessoas querem diminuir o poder que Deus nos dá através da fé. Ele está falando sim de coisas impossíveis a nós. Problemas, amados, alguns nós podemos resolver. Às vezes até achamos que resolvemos sem Deus. Não, esse daí eu dou conta, senhor, nem se preocupe. Esse é café pequeno para mim, eu já estou habituado a resolver isso. Se você tiver fé, se você permanecer em Deus com fé, você de fato vai ver que tudo o que advém sobre as nossas vidas, não apenas vem com a permissão dele, mas como a Bíblia mesmo diz, juntamente com a tentação, dará também o escape ou o livramento. O nosso maior problema é que quando nós caímos espiritualmente, quando nós esfriamos, ou como Paulinho diz, hoje alguém foi me perguntar: pastor, o que é? Eu digo assim: como assim? Não, eu conversei com o Paulinho para ele e ele disse que está assim. O senhor sabe? Eu digo: não faço ideia. Vamos lá com ele. Procuramos o Paulinho: o que é isso? Ele disse: isso que é assim. Ele também não sabe explicar. Ele só sabe que ele está assim, né? E quando nós, não é o Paulinho, graças a Deus, caímos espiritualmente, nós desenvolvemos um espírito de crítica. E esse espírito de crítica nos impede de ver a ação de Deus.
Gideão estava totalmente possuído por esse espírito de crítica. Quando Deus fala com ele e diz, Deus está contigo, ele diz, comigo, conosco, Deus. Não está não, senhor, está enganado. A gente está bem aperreado, a gente está sendo oprimido, a gente está sendo perseguido, nós estamos sendo destruídos. Se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos assim. Nós não estaríamos ruins, nós estaríamos bem. Então, não diga que Deus está conosco, porque o que a gente sabe sobre Deus é que Ele nos tirou do Egito com uma mão forte, com uma mão poderosa, e nos trouxe para essa terra, mas Ele nos abandonou. Críticas para um Deus que está à distância de um clamor. Você tem alguma crítica sobre a tua vida? Sobre o que está acontecendo? Você tem como pegar aquilo que está acontecendo com você e, de fato, olhar para o que você fez, para as escolhas que você teve, para aquilo que você buscou? Se você fizer isso, querido, e se você de fato é um crente fiel a Deus, você vai descobrir que Deus não falhou com você. Você vai chegar à conclusão que as tuas críticas não podem ser levadas a Deus. Ele não é o culpado do que você está passando. Porque nós só culpamos Deus do que nós estamos passando quando é ruim. Aparentemente para nós. Quando estamos mal, aí a culpa é de Deus. Se nós estamos bem, nós nem paramos para agradecer. Nós não levantamos de madrugada para orar e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu estou bem. A família está bem. Nós estamos em paz. Nós estamos indo muito bem. Mas se a coisa está ruim, nós não apenas o culpamos, como nós também criticamos aquilo que é falado sobre ele. Mas dificilmente nós buscamos ver como está a nossa relação com Deus, com a vontade dEle, com aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos, com aquilo que Ele tem me dado para ser feito. Sabe por quê, querido? Porque quando você se converteu, você não apenas se converteu para fazer parte da família de Deus. Graças a Deus, agora estou salvo. Vou viver a minha... Não. Você foi alistado. Deus te pegou e Ele agora quer te modelar para que você seja um canal de bênção, aonde quer que você vá. Um canal de bênção onde quer que Ele te leve. E quando isso não está acontecendo na tua vida, é porque a presença de Deus não está contigo. Ah, pastor, mas eu não estou salvo, é isso? Nós estamos falando de salvação. Estamos falando de vida. E nós estamos vivendo aqui. E se eu quero viver aqui, quero receber as bênçãos de Deus, e quero agradecer a Deus por tudo que está vindo sobre a minha vida, eu tenho que estar em comunhão com Ele. Eu tenho que estar ciente da presença dEle em minha vida. E se eu não estou andando segundo a sua vontade, Ele não está presente. O livro de Juízes é um retrato claro de que o homem peca e se afasta de Deus, e Deus se afasta dele. Não, ainda que eu permaneça, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel à sua palavra, não a você. A permanência de Deus e a fidelidade dele é para com a palavra dele. Não é a você individualmente. Se você está dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, querido, caia o céu perto de você. E você vai poder olhar para o salmo e dizer, 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Agora, andando numa vida dissoluta, andando numa vida errada, longe da palavra de Deus, Deus não está presente. Deus não compactua com o pecado. Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina.
Não é dessa forma que nós vemos. Israel pecou, afastou-se de Deus, Deus afastou-se dele e os midianitas os oprimiram. Clamaram a Deus e Deus retorna com a intenção de libertá-los, porque eles estavam perdidos. Nosso terceiro ponto é a chave da vitória. E nós vamos encontrar nessa chave de vitória algo que nós não muitas vezes queremos declarar, que é o reconhecimento de que nós temos limitações. Reconhecimento de impossibilidades nossas. Reconhecimento daquilo que nós não podemos fazer. Foi isso que Gideão apresentou ao anjo. Foi isso que Gideão apresentou a Deus. Ele disse: Senhor, olha para mim. Eu sou um cara medroso, eu estou aqui dentro desse buraco, escondido. A minha tribo é das menos privilegiadas e eu sou o menor da minha casa. Da minha família eu sou insignificante. A minha família não tem influência. Eu não posso ser o libertador de Israel. O Senhor está redondamente enganado. Eu não tenho condições. Se a gente lembrar de como Deus libertou o povo de Israel do Egito, Moisés viveu 40 anos no Egito. Nasceu no Egito e viveu 40 anos lá. Matou um soldado egípcio e fugiu. Passou 40 anos vivendo no deserto. Quando Deus resolveu usar Moisés para libertar o povo do Egito, ele já era um homem idoso. Ele tinha 80 anos. Não, pastor, mas naquela época, não, ele já era idoso. E Deus usou um velho e uma vara. Porque era só o que Moisés carregava consigo. Uma vara. Amados, Deus tem prazer em usar as coisas fracas para manifestar o seu poder. Porque quando Ele usa coisas grandes, o grande pode achar que fez alguma coisa. O grande pode achar que foi por ele ser grande. Por isso Deus prefere usar as coisas pequenas e fracas. Nada pessoal, tá? Não estou falando de mim, não. Estou falando de coisa assim que... maior do que eu ainda, é coisa que não presta mesmo. Então, Deus usa as coisas pequenas e fracas para que a sua glória jamais seja dividida. E Ele usou Moisés, e agora Ele diz: eu vou te usar, Gideão. E Gideão mostra toda a sua insignificância para dizer: eu não tenho condições. Eu sou fraco. Talvez uma dos personagens mais buscados como exemplo na Bíblia é Paulo. Paulo foi um cara top. Ele foi assaltado, foi espancado, foi amaldiçoado, ele foi tudo quanto não presta, mas Deus estava com ele. E para qualquer cristão que se preze, vai olhar para Paulo e dizer: Deus, me dá essa graça, menos os açoites, menos os naufrágios, menos as prisões, menos os ataques, mas me dá essa graça de ser um homem assim. Assim foi Paulo. Mas Paulo também tinha uma dificuldade. A gente vai encontrar na Bíblia Paulo dizendo: eu já orei 3 vezes, por um problema que ele tinha. Ele descrevia esse problema como um demônio que vinha esbofeteá-lo. A Bíblia não diz de fato o que é. Alguns dizem: não, ele tinha um problema nos olhos. Porque numa outra carta ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi. Mas a Bíblia não diz que era nos olhos. A Bíblia não diz se era uma tentação, se era um pecado. A Bíblia não diz o que era. Mas a Bíblia diz que isso atormentava a vida de Paulo e que ele por 3 vezes orou e o Senhor, na 3ª vez, respondeu para ele: eu não vou te curar. Que coisa, né?
Que coisa mais horrível Deus fez com Paulo. Paulo, esqueça, não fale mais nesse assunto, eu não vou te curar. Querido, as nossas limitações, elas têm um propósito em nossas vidas. Talvez o mesmo propósito que essa limitação tinha na vida de Paulo, ela o tornava humilde. Deus diz, eu não vou te curar, porque se você for inteiro, se você não tiver essa dificuldade, você vai se tornar um homem soberbo, por causa das grandes revelações que eu tenho te dado. Então essa limitação mantinha Paulo na dependência de Deus. Eu acho que era algo muito horrível. Até porque Paulo não era um cara fraco. Não era por qualquer coisa que ele iria orar a Deus por 3 vezes. Então era algo que de fato o oprimia de verdade. Mas o deixava humilde e dependente de Deus. Talvez quando ele sentia isso, ele recorria a Deus. Depois da 3ª vez que orou e disse, eu não vou te curar, dizendo, Senhor, só tem misericórdia. Talvez alivia, ou talvez opera em mim, para que eu suporte, para que eu viva com isso, sem que eu sinta o peso. Algumas pessoas dizem, pastor, Paulo não tinha problema nenhum, porque ele nunca casou. Então, ele não tinha mulher, e automaticamente ele não tinha sogra. Ele era um cara muito livre. Eu sou casado, já me despedi da minha sogra, mas ela está viva, graças a Deus, né? E, amados, Paulo era um cara assim, com toda a obra que ele teve para Deus, ele ainda vivia por pressão, em humildade diante de Deus. Dependia de Deus. Talvez você nunca pensou nisso, para dizer, Senhor, por que o Senhor ainda não me curou? Senhor, por que o Senhor não me deu a libertação disso? Senhor, por que isso ou por que aquilo? Talvez seja a forma que Deus tem para te manter dependente dEle. E talvez você diga, pastor, eu tenho buscado, mas nada, eu não tenho nada. Talvez seja isso, Deus vai te manter sem nada, para que você dependa dEle. Deus nos mantém assim, para que nós possamos viver na dependência dEle. Mas não esqueça, isso nunca será um impedimento para Deus lhe usar. Depois que o Senhor falou com Paulo e disse, Paulo, eu te mantenho assim, porque quando você se torna fraco, você me busca e você então torna-se mais forte. E Paulo, depois que parou de orar por isso, ele dizia, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Comece a pegar a tua limitação e não usá-la como desculpa, mas como aquilo que Deus tem colocado na tua vida, para que você não esqueça que Ele pode, que Ele tem, que Ele faz e que Ele está contigo. E Ele vai te usar. Deus usa os fracos. Deus usa aquilo que não é para mostrar o que Ele é. Então, querido, a partir de hoje, ao invés de reclamar das tuas limitações, comece a agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelas limitações que te mantêm nas mãos dEle. Aquilo que você não pode, Deus pode. Por isso eu vou permanecer com Ele. Por isso eu vou estar com Ele, com a presença dEle em minha vida. Para concluir, amados, tudo que Gideão falou sobre as suas limitações, sobre a sua fraqueza, era verdade. E o anjo não disse para ele, não, isso não é assim, não. O anjo não repreendeu por ele estar com aquele espírito abatido, por ele demonstrar tudo aquilo que ele sentia que era, porque era verdade. A única coisa que o anjo disse para ele, eu
estarei contigo. O anjo disse: eu vou estar contigo. Eu sei de tudo isso. Eu sei que você é impossibilitado, mas eu vou estar contigo. Eu estarei junto. Estamos juntos. Nós vamos junto para essa guerra. Você vai vencer esses midianitas como se fossem um só homem. A diferença que isso faz, amados, o fato de eu estarei contigo, é tremenda. É tremenda. Não é coisa pouca. Não é algo pequeno. Deus dizer para você que Ele vai estar contigo é algo que nós, de fato, podemos nos apegar, nos apropriar e andar nesse mundo, amados, de cabeça erguida. E talvez você diga: pastor, mas Deus nunca falou isso para mim. Eu vou dizer: talvez você lê pouco a Bíblia. Porque Deus falou isso para todos nós. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é para nós, queridos. Isso é para você, isso é para mim. Isso é para cada um de nós. Isso deve ser uma frase que deve constantemente estar sendo lembrada na nossa vida. Deus está comigo. Deus é comigo. Eu não vou temer o mal, o homem não me pode causar dano. Deus é maior. Deus é maior. Uma das coisas que mais amedrontam o novo convertido que vem para a nossa igreja é que ele vai para uma célula e ele começa a ouvir dizer que ele vai ser um futuro líder. Não, daqui a algum tempo é você que vai estar aqui na frente. É você quem vai estar liderando uma célula. E ele diz: meu Deus, eu vim para o lugar errado. O Felipe até hoje não foi para uma célula. Foi uma vez. Quando ele ouviu o pastor Josafá falando isso: Felipe, um dia você vai estar... Ele fugiu. Ele vem para a igreja, mas para a célula ele não vai. Amados, o que Deus quer falar para nós é que, como líder, Ele vai estar conosco. Como anfitrião, Ele vai estar conosco. Como pastor, Ele vai estar conosco. Independente daquilo que Ele nos leve para fazer, Ele disse: eu estarei contigo. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer através de nós. Ano passado, acho, nós tivemos uma escala de pregadores aqui que nunca haviam pregado na igreja. Foram novos pregadores, todos eles líderes de célula. E alguns deles expuseram a palavra de Deus, como deve ser feito. Hoje eu estava ali sentado e estava vendo a Elda cantando. Tem a Elda, tem a Gigi, a Bia já estava há mais tempo no grupo de louvor. Eu acho que o Kelvin fica olhando assim, dizendo: puxa vida, eu estou para chegar lá, né? Ele já foi promovido, hoje ele está responsável pela filmagem aqui. Por isso que ele mudou de local. Ele tinha uma cadeira cativa ali, mas hoje ele está desse lado porque ele é responsável pela câmera. Ou seja, está sendo promovido. Enquanto ele não sai do resguardo dele, a gente tem que ocupar a posição. Mas ele está saindo já. Então, amados, Deus quer nos usar. Deus não precisa levantar pessoas de fora. Deus quer usar a você, quer usar a mim. Somos nós que estamos aqui. Ele vai fazer através de nós. Não tema. Não tema. Lembre-se de uma coisa: você e Deus já é maioria. Basta você e Deus para ser maioria. Dizem que foi Lutero que falou isso, tá? Tem muita coisa que, para ganhar fama, as pessoas botam o nome de alguém famoso. Então dizem que foi Lutero que disse isso: você e Deus é maioria.
mas a Bíblia já fala isso. Ou seja, se Lutero falando ganha fama, imagine se Deus falar. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se Deus é contigo, quem vai ser contra? Aí você diz, o diabo, pastor. Sim, mas ele vai ser derrotado. Porque Deus é maior. Deus é maior que ele. Então, amados, nós não temos desculpas. Se cremos de fato naquilo que Deus nos fala, nós poderemos realizar o impossível. Ou melhor, Deus poderá realizar através de nós o impossível. Mas se a presença dEle estiver em nós. Amém? Fica sobre os pés. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós queremos agradecer, ó Deus, nessa noite, pela Tua palavra. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor usa as nossas limitações. Em muitas ocasiões, ó Deus, foi o Senhor quem as colocou em nós, para nos manter, ó Deus, em submissão, para nos manter, ó Deus, em humildade, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, nós necessitamos de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, abençoa-nos, ó Deus, como pessoas individuais, que não falte, ó Deus, em nós o temor pela Tua presença, que não falte em nós, ó Deus, o desejo de fazer a Tua vontade. Afasta de nós, ó Deus, o desânimo, afasta de nós o medo, afasta de nós, ó Deus, a fraqueza. Impõe, ó Deus, em nossas vidas a coragem e a convicção de que o Senhor está conosco. Se nós estivermos dentro da Tua palavra, não há dúvida da Tua presença. Se nós estamos, ó Deus, buscando ter uma vida que Te agrade, não há dúvida da Tua presença. Abençoa, ó Deus, nessa noite, cada uma das vidas aqui, ó Pai. Estende essa bênção aos familiares. Temos vivido, ó Deus, uma época de turbulência, uma época de dificuldades. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor nos anime nessa noite a clamarmos por Ti, a clamarmos pela Tua presença, a clamarmos pelo Teu livramento, pela Tua solução, porque Tu és um Deus que tem desejos certos e bons para as nossas vidas. A Tua palavra nos diz que até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Ó Deus, se o Senhor se importa com algo que muitas vezes nós não damos importância, que são os nossos cabelos, e o Senhor os conta, isso mostra o quanto o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra está repleta de ensinamentos sobre o Teu amor para com as nossas vidas. O Senhor já provou isso enviando Jesus Cristo, que morreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, fez-se pecado para que nós pudéssemos ter perdão, deu a Sua vida para que nós pudéssemos viver. Nos ajuda, ó Deus, a confiarmos em Ti, a crermos no Teu propósito e a satisfazermos a Tua vontade, que não é penosa, que não é danosa. Nos ajuda, ó Deus, como homens, como mulheres, como crianças, a termos uma vida que de fato agrade a Tua presença e a atraia para junto de nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, nós Te louvamos ao Senhor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra.
você, Jesus. É você, só tu, Senhor. Nuvem que aponta o destino, é mesmo que cobre o passado, é pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. Fazer morada, eu vou ficar lá.
faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Não há outro que morreu e ressuscitou e vive até hoje. Não há outro que se compare à glória do nosso Senhor. Não há outro nome que pode se igualar ao nosso Deus. Oh, só pelo nome de Jesus, doenças são curadas, a morte é desfeita, as amarras são quebradas, as pessoas são libertas. Pelo nome de Jesus, a salvação. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Oh, como eu amo Teu nome, Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, e a tumba vazia agora está. Está vazia, o céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, e vivo Ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome